Galera do Grêmio Imortal, vamos de notícias do Grêmio. Ai, que eu já tô nervoso pra esse jogo. O Grêmio tá com moral, venceu o Atlético Paranaense fora de casa pelo Brasileiro, respirou, tá fora da zona, diferentemente do Corinthians, que não conseguiu vencer o Juventude em casa na última rodada aí do Campeonato Brasileiro, voltou para a zona do rebaixamento, 18º colocado, e tem que pensar também no jogo contra o Bragantino que vai ter na próxima rodada pelo Campeonato Brasileiro. Não pode descuidar. Mas, gente, até fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. Corinthians é time grande, não tem como os caras entrarem a perder. Eu estou vendo alguns torcedores dizendo não, a gente tem que focar nas Copas. Um pensamento que também norteou muito a cabeça dos gremistas durante determinado momento, do tipo, vamos focar no brasileiro, nosso foco é brasileiro, permanência na Série A, a gente tem que fugir do rebaixamento. É óbvio, quando você entra na zona, no Z4, você tem que pensar dessa maneira. Mas, de maneira alguma, quando o jogo se apresenta, você pensa assim, do tipo, não, o treinador vai colocar lá um time descaracterizado numa Copa pensando no Campeonato Brasileiro. Eu não consigo imaginar essa situação. E se o Ramon Dias fizer isso, cara, eu vou me surpreender muito. Porque, assim, eles até foram questionados na entrevista depois do jogo contra o Juventude e o Emiliano Dias, auxiliar e filho do Ramon, disse, cara, é clube grande, a gente tem que jogar todo o jogo como se fosse para vencer. E é claro, tem um desgaste, tem uma necessidade, né? O Corinthians está bem desfalcado, mas assim, o Grêmio está numa outra vibe, fato. O Grêmio conseguiu construir uma tranquilidade por conta desses últimos jogos, uma recuperação que o Grêmio teve, conseguiu alguns pontos importantes. E essa vitória até contra o Atlético Paranaense, cara, ela foi muito simbólica, né? Porque ela veio fora de casa. Se o Grêmio não conquistasse essa vitória, estaria ainda numa situação muito complicada. Ainda está um ponto da zona do rebaixamento, mas tem 2 jogos a menos. O jeito que a maneira que o time jogou, a confiança tá muito mais elevada. E vamos lá, o Grêmio vai jogar com jogadores que estão retornando, que estão, digamos assim, agregando. Já teve a estreia do Monsalve, do Aravena, o Arezzo já estreou tem um tempo, o Diego Costa está voltando, o Soteldo já voltou, o Edenilson jogou bem, sabe? Você já começa a ganhar notícias, encorpar o teu elenco. E aí tem um jogo no Couto Pereira, onde o Grêmio se deu bem na Libertadores, né? O Grêmio, naqueles jogos que precisava cumprir na Libertadores, a torcida abraçou e eram jogos decisivos, como é esse contra o Corinthians. Lembra um pouco a cara do Estádio Olímpico, né? Tem uma arquitetura muito parecida, ou seja, faz com que a gente se sinta em casa, um gramado muito melhor do que outros que a gente acabou atuando. Vai conseguir levar o torcedor até lá. Cara, é Copa do Brasil. O gremista é apaixonado pela Copa do Brasil, foi o primeiro vencedor em 1989, tem 5 conquistas, vai em busca da sexta. É difícil? Claro que é, mas o primeiro passo é você avançar para quartas de final e o Grêmio está a um jogo disso acontecer e é uma vitória simples. Então, assim, a confiança ela voltou. O Grêmio que teve muitos temores e claro que vai enfrentar um adversário que às vezes, né, também joga com raça, joga na superação, vai tentar, digamos assim, dar uma resposta para o seu torcedor também, até por tudo que está vivendo, mas o Grêmio tem condições de conseguir uma vitória. E de que maneira o Renato vai colocar esse time? Bom, tem uma grande novidade aí, que é a volta do Diego Costa. O Diego já estaria à disposição, inclusive, para esse jogo do fim de semana contra o Furacão, mas o Renato odeia o gramado sintético e não colocaria um jogador voltando de lesão num gramado sintético, né? O Renato não faria isso. Então, o Diego foi preparado justamente para esse jogo. Improvável que ele comece como titular. Então, a tendência é que ele ganhe alguns minutos. Também se tem uma ideia de que o Diego possa estar pronto, né, a pleno, 100%, para os confrontos contra o Fluminense, pelas oitavas da Libertadores, que acontecerão a partir da próxima semana. Mas contra o Corinthians, é claro, né, que o Grêmio precisa de um centroavante, ainda mais um jogador que tanto nos entregou. São só 13 partidas, mas ele tem participação direta em 10 gols de 13 jogos que ele disputou. Ou seja, são números muito bons. São 7 gols e 3 assistências, o Diego Costa. Além da liderança, além da representatividade que ele tem e além do modelo tático, né? O Grêmio joga para um centroavante e não tem um centroavante, né? Não tinha com o JP Galvão, com o Everton Galdino e não tinha nesse modelo em que o Renato está utilizando o Cristaldo como um falso 9. Então o Diego Costa, cara, ele vai ser fundamental e vai ganhar alguns minutos nesse jogo contra o Corinthians. Tem o Matias Arezzo também, que aos pouquinhos está entrando, que é um dos novos reforços, e tem a estreia do Miguel Monsalve, que nos encheu os olhos contra o Atlético Paranaense, essa joia de 20 anos que foi revelada lá pelo Independiente Medellín e que
é tratado na Colômbia, né, como um grande jogador, chega no Grêmio com todo o destaque, né, de ser um meia que joga de costas, com qualidade técnica, de armar o jogo, mas que também pode ter finalizações interessantes, como apresentou lá na Liga Arena. Então, assim, ele mostrou todos os seus cartões de visita, né, nesse jogo lá em Curitiba e pode muito bem ser utilizado. Se não começando o jogo, pelo menos no decorrer da partida. O Grêmio começa a encorpar o seu elenco em opções para o banco de reservas. Tem o Alexander Aravena, que é um chileno, jogador de seleção chilena, também ponta pelos lados do campo. O Gustavinho está suspenso, é uma baixa que o Grêmio vai ter. E além de outras, né, já sabidas aí, enfim. Mas tem boas possibilidades para o Renato não só armar o seu time titular, mas também com recursos no banco de reservas. Ele descansou todo mundo. Então, vai todo mundo a pleno para o Grêmio buscar essa classificação. Bom, a escalação deve ter o Marquezinho no gol, o João Pedro na lateral direita, o Reinaldo na esquerda, mesmo que o Mike tenha jogado bem contra o Furacão. O Reinaldo é o titular, até pela, digamos, biografia, currículo e tudo mais. É um sistema de 3 zagueiros, eu imagino que sim, o Renato vai manter um sistema de 3, até pela importância do jogo, em que não tomar gols é uma necessidade, com o Gemerson, Rodrigo Eli e Walter Kahneman. Eu só me preocupo porque o árbitro do jogo é Bruno Arleu de Araújo, e ele apitou 2 jogos recentes do Grêmio em que ele amarelou o Kahneman num e expulsou o Kahneman em outro. Então, eu tenho medo de que o Kahneman já esteja marcado por esse árbitro, que é um árbitro do Rio de Janeiro, FIFA, que tem tido problemas nos últimos tempos. Inclusive, ele é rebaixado constantemente para apitar na Série B e depois volta para a Série A. E vai apitar um jogo tão decisivo como esse numa oitavas de final de Copa do Brasil. Me assusta um pouco. Mas, enfim, a arbitragem eu não quero entrar no mérito aqui, porque eu sei que vai ser pauta depois do jogo, eu não quero que seja antes. O meio de campo do Grêmio com Vila Sante, Felipe Carbajo, que tem uma proposta aí, interesse do Nacional de Montevidéu para ele voltar para lá, e Cristaldo, sendo esse meia de chegada como falso 9, voltando para buscar o jogo, nosso camisa 10, Pavon e Soteldo pelos lados do campo, né? Soteldo pela esquerda, Pavon pela direita. Pode ser o Monsalve no lugar do Cristaldo? Acho muito difícil, né? O Renato já promoveu a estreia dele, ele foi muito bem, mas o Cristaldo é um jogador de confiança, é o nosso camisa 10, é o cara das bolas paradas, é a liderança técnica do time, então ele vai permanecer. O Vila Sante, um monstro ali no meio, o Felipe Carbajo, que tem jogado bem, acho até que não jogou bem esse jogo de ida da Copa do Brasil, mas é um cara que estava jogando bem, estava se afirmando no time como titular, e o Pavon e o Soteldo fazendo aquela fumaça pelos lados do campo, num sistema de 3 zagueiros, um time mais robusto, equilibrado, e como eu falei, com todas essas opções para segundo tempo, para o Grêmio mudar jogo e construir a sua vitória e a sua classificação. Dessa maneira, o Grêmio vai buscar a sua vaga nas quartas de final. Estou muito confiante, claro que eu estou preocupado pelas circunstâncias do jogo, é um jogo de Copa, é um jogo eliminatório, onde realmente tudo pode acontecer em 90 minutos, mas eu estou confiante de que o Grêmio está crescendo na hora certa. E acho que essa classificação ela pode simbolizar um ponto de virada na temporada. O Grêmio já saiu da zona do rebaixamento, chegando às quartas de final da Copa do Brasil, com uma boa atuação, né, eliminando um grande como o Corinthians. Eu acho que pode dar uma moral muito grande para o que vem pela frente. E aí, meus amigos, o resto da temporada pode nos brindar com coisas até surpreendentes. Mas vamos lá, passo a passo, o primeiro jogo é nessa quarta. Você acredita? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima.